Olá, estudantes, como vocês estão? Vamos puxar o gancho do vídeo passado sobre custo de oportunidade e hoje a gente vai falar de vantagens comparativas. Lembrando que isso é um conceito bem inicial da economia, mas que a gente acaba aprendendo bastante em economia internacional quando a gente vai estudar modelos de comércio internacional. Então, modelo ricardiano, modelo Hessler-Ohlin, modelo Standard, enfim, vários modelos que a gente estuda. Acho que até já falei um pouco disso, mas hoje a gente vai falar o que é vantagem comparativa e como na economia a gente fala como que um país, né, acaba se especializando na produção de algum tipo de produto e é por meio da vantagem comparativa. Então vamos começar com o nosso amigo David Ricardo. É o seguinte, na realidade, essa história começou lá em 76 com Adam Smith, quando ele criou aí a teoria da vantagem absoluta. Só que aí David Ricardo não gostou muito dessa ideia e falou: não, não, não. Vantagem absoluta não existe. A gente vai falar de vantagem comparativa e hoje em dia o que a gente acaba estudando é a vantagem comparativa, mas eu vou falar um pouco da absoluta, da comparativa e sobre a especialização de mercado. Lá para o Adam Smith, a teoria da vantagem absoluta, como o próprio nome já diz, vantagem absoluta, ou seja, poder supremo ali sobre um produto, ele dizia que um país, ou no caso era uma pessoa ainda, né? A gente estava falando de algo muito mais simples do que é hoje, mas vamos fingir que eu sou um tipo de país, então eu sou o país A e a minha melancia é o país B, tá? Para o negócio ficar didático. Eu e o país B, a gente vai produzir, sei lá, ameixa, tá? A gente vai produzir ameixa. Eu demoro 1 hora para produzir 1000 ameixas e minha melancia aqui, ela demora 2 horas para produzir ameixas. Dado que, nessa época, custo de produção a gente calculava em homem-hora, ou seja, quanto tempo eu levo para fazer alguma coisa, se eu levo menos tempo para produzir essa quantidade, significa que eu tenho vantagem absoluta sobre essa produção, então eu vou ser o país que se especializa na produção, que eu já esqueci de que fruta que eu tava falando, mas essa é a ideia. Já pro David Ricardo, quando a gente vai falar de vantagem comparativa, o país que vai se especializar na produção de alguma coisa é aquele país que tem melhor oportunidade de negócio para produzir tal coisa. Então, por exemplo, vamos falar de laranja, uma fruta tropical. Quem você acha que vai se especializar em laranja? Um país como o Brasil ou um país como a Noruega, que faz frio pra caramba? Laranja é um negócio tropical, gente, não dá pra produzir na neve. Então, quem vai se especializar é quem tem melhor oportunidade de negócio, ou seja, país Brasil. A gente aprende também que, no caso, quem leva a vantagem comparativa é o país que tem a menor custo de oportunidade, por isso que eu falei que a gente ia fazer um gancho com o vídeo passado. Nos exercícios que a gente faz em economia internacional, a gente vai realmente ficar calculando qual o custo de oportunidade de cada país, e aí o que tiver menor a gente fala que ele tem maior vantagem comparativa, portanto ele que vai se especializar naquilo. A gente também pode falar agora, falando de comércio internacional, importação e exportação, a coisa mais inteligente aqui que David Ricardo, né, falou na época, é que um país ele devia se especializar em algo que ele tivesse maior vantagem, não só vantagem comparativa, mas maior vantagem de negócio mesmo e menor custo, porque aí ele exporta isso um pouco mais caro e importa o que ele tem mais dificuldade de fazer. Então, de novo, a Noruega, o que ela vai fazer? Ao invés de ela criar uma super tecnologia para criar uma super estufa, para ela conseguir produzir essas laranjas da mesma forma que elas são produzidas nas terras aqui do Brasil, ela vai fazer o quê? Ela vai gastar todo esse dinheiro para produzir algo que ela consiga produzir ainda mais e ganhar mais em cima disso, e aí ela vai importar simplesmente as nossas laranjas e a gente vai exportar esse tipo de produto, porque pra gente é muito mais fácil produzir isso. Fez sentido pra vocês? A gente, inclusive, usa, né, a fronteira de possibilidade de produção, que a gente já falou aqui. A gente analisa essa fronteira para conseguir entender qual dessas pessoas realmente, países, qual desses países realmente vai se especializar. E aí eu quero fechar esse vídeo só falando de um problema nessa teoria, né, que é algo que a gente estuda no fim do curso de Economia Internacional, porque isso, de novo, a gente tá falando de um mundo ideal. Eu lembro que eu falei no Instagram, até brinquei, que me perguntaram por que economia era um curso que tava ficando um pouco mais defasado, digamos assim. E aí eu comentei que é porque a gente tava estudando um dos modelos de economia internacional, eu não lembro agora qual era exatamente, acho que era o modelo ricardiano, lá o primeirão. E aí o meu professor simplesmente, acho que alguém fez alguma pergunta e o meu professor simplesmente respondeu: ah, então, só que nada disso acontece, tá? A gente tá estudando, mas nada disso acontece.
E essa é a questão, a gente acaba falando isso, então pro Brasil é mais fácil produzir laranja, só o Brasil vai produzir laranja e os outros países vão importar do Brasil, e esse é o mundo ideal. Mas na realidade isso não acontece, então lá pro fim do curso a gente aprende coisas como, por exemplo, o Vale do Silício. Por que que a tecnologia está ali naquele lugar? Então a gente vai acabar falando de concentrações de mercado e de concentrações de produto. Não necessariamente os Estados Unidos, na época que se formou ali o Vale do Silício, era o melhor país em tecnologia, mas as pessoas acabaram, historicamente, então a gente fala historicamente, isso acabou acontecendo. Então grandes empresas tecnológicas hoje foram formadas lá, então acabou que ficou ali. A mesma coisa aqui na Zona Franca de Manaus, no Brasil, nos centros também econômicos e financeiros de Londres, de Nova York. Então, historicamente, as coisas acabaram acontecendo dessa forma e esses países se especializaram na produção desses produtos, não porque eles tinham vantagem comparativa, não porque eles têm o melhor, sei lá, geografia. Mas então eu deixo essa indagação aí pra vocês discutirem e irem atrás. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo e até o próximo.